Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para a nossa primeira live Conexão Bretanha, onde vamos estar falando aqui com o nosso colega Everton Silva sobre reprodução, sobre produção, sobre produtividade. Esta primeira live de uma série que vamos estar fazendo mensalmente para conversar sobre assuntos práticos, assuntos importantes para o nosso dia a dia, para a reprodução dos suínos, dentro da missão da Bretanha, que é transformar a reprodução dos suínos no Brasil através de inovações, novas tecnologias, serviços. Eu convido a todos para nos seguirem nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no nosso canal do YouTube, @BretanhaSuínos. Busca lá, segue nós lá, marca nós. Dando alguns pequenos avisos paroquiais aqui, ao final das perguntas ao nosso convidado Everton, abriremos as perguntas ao público, então quem for tendo perguntas vai adicionando aí nos comentários. A nossa staff de marketing vai estar aqui tomando nota dessas perguntas, né? Então hoje, para conversar conosco sobre como maximizar os resultados econômicos através da reprodução, está aqui o nosso colega Everton. O Everton tem mais de 20 anos de suinocultura, passou por agroindústrias, por cooperativas, passou por uma das grandes empresas de genéticas globais, onde ocupou diversos cargos, diferentes posições, sendo o último como gerente do Programa de Melhoramento Genético no Brasil e na América Latina. Uma grande experiência. O Everton se juntou ao time da Bretanha aqui em outubro, trouxe para o nosso time o conhecimento genético, uma vez que nós acreditamos que genética e reprodução estão intimamente ligados. Então, Everton, bem-vindo. Lembrando aqui que ao final teremos perguntas, responderemos as perguntas, que acredito que serão bastantes, afinal de contas o assunto é muito interessante. Everton, bem-vindo a essa live, primeira Conexão Bretanha, muito bem-vindo a este momento. Obrigado, Pedro, agradeço pela oportunidade, né? Uma boa tarde a todos, obrigado a quem nos assiste e bom, é sempre uma excelente oportunidade a gente guardar algum tempo para a gente discutir sobre o nosso negócio, discutir sobre a nossa atividade. Muito bom, é muito bom estarmos aqui, é muito bom dividir conhecimento. Eu acho que as lives são um dos aprendizados que ficaram aí desses 2 anos difíceis que nós passamos. São um aprendizado desses trabalhos, dessa comunicação online. É uma forma de estar próximo sem estar junto, é uma forma de estarmos levando a nossa mensagem, a missão da Bretanha, a visão da Bretanha, a nossa mensagem, a suinocultura brasileira e do mundo, através da tecnologia, através do uso dessas ferramentas tecnológicas. Isso é muito bom. A suinocultura que passa por uma transformação em tecnologia, também passa num momento bastante conturbado, de crise, onde o setor está realmente passando um momento difícil, mas temos que ser otimistas. Nós estamos aí, né, Everton, com quase 30 anos de suinocultura e sabemos que a suinocultura é assim, ela tem momentos bons, tem momentos difíceis, né? E vamos aqui ver o que nós, na nossa experiência de empresa, na nossa experiência de mercado, podemos levar de informação para os nossos clientes, para o mercado, para que de uma forma ou de outra possamos ajudar a todos a enfrentar esse momento difícil. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Everton, olhando a reprodução, a Bretanha é uma empresa de reprodução, uma empresa que tem no nosso DNA a reprodução. O começo da atividade é o começo do ciclo produtivo. Na sua visão como geneticista, como técnico, com a sua experiência, qual o objetivo da reprodução num sistema de produção de carne suína? Pedro, nos sistemas de produção, a reprodução ela assume dois tipos de papéis bastante importantes, né? Um deles seria a produção de leitões, efetivamente, porque a gente sabe que dentro de um sistema de produção existem vários custos fixos e produzirmos um maior número de leitões, que
por conseguinte, vão acabar sendo um maior número de leitões desmamados, descrechados e também de terminados vendidos. Isso acaba diluindo os custos fixos de produção. E um outro importante papel da reprodução dentro dos sistemas de produção é a evolução genética, né? A transmissão do progresso genético para aqueles animais que estarão sendo produzidos dentro dos sistemas de produção, dentro da granja efetivamente. Muito bem. A reprodução e genética inteiramente conectadas, totalmente ligadas, né? Onde que a inseminação artificial, que tomou muito corpo no mundo, hoje imagino que nas culturas dos principais países produtores de carne suína do mundo, a inseminação artificial, se não está em 100% do plantel de matrizes, está muito próximo, né? E a inseminação artificial sendo uma das ferramentas da reprodução que visam maximizar exatamente o que você falou, a quantidade de leitões e a performance genética. Dentro disso, Everton, a gente viu no Brasil, nos últimos 5 anos, mais iniciou um movimento aí por volta do ano 2010, tendo ganhado velocidade a partir de 2015, as grandes centrais de sêmen, né? E aí, eu te pergunto, considerando o objetivo da reprodução colocado por ti, qual é a relação da qualidade da dose inseminante para que esse objetivo de reprodução seja atingido? De maneira geral, a qualidade da dose inseminante ela é intimamente ligada ou se correlaciona muito fortemente com o resultado reprodutivo da granja, né? A gente sabe que uma dose inseminante que apresente algum tipo de problema ou que seja uma dose de baixa qualidade, ela nos leva a uma tendência de um aumento das perdas reprodutivas, refletindo isso num aumento dos retornos ao cio, das taxas de retornos ao cio, assim como uma redução das taxas de parição. E além disso, podendo levar, ou muitas das vezes levando também a uma redução do número de leitões nascidos. A gente tomando como um exemplo e uma maneira da gente medir isto é sobre o impacto dos dias não produtivos, do retorno ao cio sobre os dias não produtivos. Imaginemos um retorno regular ao cio que vai ocorrer entre 18 e 24 dias de gestação, né, desde que foi feita uma inseminação, né? Uma fêmea que retorna ao cio, ela implica em um dia reprodutivo para 21 outras fêmeas. Vejam que é um impacto bastante grande, né? Existe uma maneira simples que nós podemos então calcular o que representa este um dia não produtivo em termos de custo ou dentro do nosso sistema de produção, que é dividindo simplesmente a nossa expectativa ou o nosso nível de produtividade em termos de leitões desmamado fêmea ano pelo período de 365 dias. A gente chega, usando um exemplo de 30 leitões desmamado fêmea ano, isso vai nos representar 0,08 leitões. Quando multiplicamos isto num plantel de 1000 matrizes, significa dizer que nós, um dia não produtivo de uma fêmea vai nos representar 80 leitões. Quando jogado sobre essas 1000 matrizes, aí a gente chega a esse número. Isso por uma repetição em um ciclo reprodutivo. Se ainda nós colocarmos sobre esse número o número de partos porca ano, a gente vê que numa granja de 1000 matrizes, com um potencial de produzir 30 leitões desmamados fêmea ano, né, esse um dia não produtivo pode representar uma receita de 200 ou uma redução de produtividade de aproximadamente 200 leitões. Então é um impacto bastante forte, né? Fora isso também é importante a gente ligar o seguinte fato, né? Aquela segunda parte que eu comentei do papel da reprodução dentro dos sistemas de produção, que é especificamente a possibilidade, a viabilidade que é entregue via reprodução de que o progresso genético aconteça numa granja. Se efetivamente eu tenho mais perdas reprodutivas, é uma grande perda de oportunidade de eu acelerar o progresso
genético, né? Então a mensagem que fica é que o progresso genético ele pode ser acelerado e será efetivamente acelerado no momento que a gente potencializa também a performance reprodutiva em uma granja. Muito bem, o impacto, a reprodução, o custo da reprodução, ele é um custo extremamente pequeno, mas com impacto extremamente grande para o resultado econômico da atividade, né? Então a gente costuma, pelo menos as contas que eu tenho, é de que nós temos em torno de 0,30%, 0,35% do custo final do suíno lá na plataforma é representado pelo custo da dose, aí sem o custo da genética embutido, basicamente o custo da dose e dos insumos para inseminar essa porca, mas um leitão que se deixa de produzir ou um retorno ao cio tem um impacto gigantesco, né? Eu tenho uma conta que depois a gente pode discutir mais detalhadamente, que 1% de perda na taxa de parto representa alguma coisa entre 0,8 e 0,9 dias não produtivo no plantel inteiro. Então isso jogando com o teu número aí que você apresentou, é um impacto bastante grande, né? Exato. Então eu acho que posto isso, né, Everton, entendendo esses objetivos da reprodução e o impacto que a qualidade da dose inseminante tem no resultado econômico da atividade, né, na tua opinião e dentro da tua experiência, como que nós, dentro do sistema, podemos maximizar o resultado da reprodução de uma forma segura, sem correr grandes riscos? O que nós podemos fazer, tanto na central de sêmen da porteira para dentro, quanto a da porteira para fora? Qual que é a tua experiência nisso? Bom, acima de tudo, o que precisamos é garantir a qualidade da dose até o momento da inseminação, né? Quando tomamos todo o período, desde que um macho doador de sêmen é coletado numa central, até o momento em que essa dose é efetivamente aplicada no aparelho reprodutivo da fêmea, aproximadamente 15-20% deste período como um todo, ele ocorre ou dentro do laboratório, né, ou dentro da sala de coleta, do laboratório, enfim, da central de inseminação, e uma outra parte desse tempo é reservada à fase de transporte deste sêmen, né? O restante, um período que pode ser até de 80% a 85% de todo este tempo, este sêmen fica armazenado dentro da granja ou está já no processo de inseminação. Então veja, existe dois atores nesse papel que são extremamente importantes, né? O fornecedor de sêmen ou aquele que produz o sêmen, mas também existe uma grande responsabilidade por parte da granja, né? Quando avaliamos por parte do fornecedor de sêmen, é preciso que esse fornecedor ele tenha a capacidade de produzir uma dose que atenda a premissas mínimas de qualidade, né? Uma delas é que a genética, né, a linhagem genética do sêmen que está dentro da dose realmente seja a linhagem genética que esteja descrita na etiqueta da dose. É importante que a concentração dessa dose seja constante, de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio fornecedor de sêmen. Em geral, essa variabilidade de concentração ela deve ficar em no máximo 10%, entre 5% e 10%, no máximo 10%. É super importante que a contaminação desta dose ela seja controlada, né? Nenhuma dose de sêmen ou ela é estéril, né? Mas é importante que a gente controle o nível de contaminação, e isso depende de diversos fatores, desde o próprio macho doador, a higiene de coleta, todos os processos internos da central de inseminação e a utilização de diluentes que tenham a capacidade também de manter esse nível baixo de contaminação. E um outro fato, né, e que culmina com tudo isso, é que a dose de sêmen precisa cumprir como pré-requisito de manter-se durável e com células viáveis até o limite estabelecido lá na sua etiqueta, né? Ou seja, a durabilidade da dose tem que estar dentro dos
limites esperados. Isso aí eu falei da primeira fase, até a entrega do sêmen com o controle da temperatura desse transporte, mas depois vem outra fase extremamente importante que, como comentei antes, ela pode representar até 85% de todo este período. E aí é o período de armazenamento dentro da própria granja, onde aí é importante que as granjas disponham de equipamentos confiáveis, né, e que mantenham o nível de conservação dentro do range de temperatura esperado, e que também nós tenhamos dispositivos que nos permitem avaliar da maneira mais rápida e tomarmos a decisão do que fazer quando identificarmos que essa dose baixou o padrão ou quando esses dispositivos tiveram alguma variação de temperatura fora daqueles limites consideráveis, aceitáveis e ideais. Muito bem, muito bom, Everton. É complexo, né? Porque as centrais fazem um trabalho bastante grande, tem rigorosos controles, mas muitas vezes essa qualidade pode se perder no transporte, pode se perder durante a fase da armazenagem. Para aqueles que estão chegando agora, essa é a primeira live Conexão Bretanha. Estamos aqui falando sobre como maximizar os resultados econômicos através da reprodução. Aqui com o nosso colega Everton, nosso gerente comercial na Bretanha Suínos. O Everton aí com uma experiência, larga experiência em produção, em genética, em reprodução, está aqui compartilhando conosco todo o seu conhecimento. Agradecemos a todos os que estão nos assistindo. Compartilhe. Deixo registrado aqui que esta live está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal do YouTube da Bretanha Suínos. Então, quem não puder assistir tudo, não puder ficar, compartilhe com suas equipes. Né? É um assunto muito interessante, de muito interesse para a atividade de suínos. Everton, seguindo aqui um pouco nesse nosso bate-papo, né? A gente falou bastante, aí você falou bastante da questão de qualidade, qualitativa, quantitativa, da parte da reprodução em si, dos objetivos em termos de número de leitões, que é digamos assim, um objetivo da reprodução. O segundo objetivo da reprodução é levar ao sistema os melhores genes, a genética dos melhores machos. Dentro desse aspecto, na tua opinião, na tua experiência, o que nós podemos fazer dentro da central para ajudar a performar melhor, sob o ponto de vista econômico, o resultado da operação lá no animal após ele ser desmamado, após ele passar pela fase de creche? O que dentro da central de sêmen a gente pode fazer para ajudar o nosso cliente, o produtor, a performar melhor economicamente essa dose de sêmen? Um dos pontos extremamente importantes, e aí talvez, Pedro, se tu me permite voltar um pouquinho no histórico até da própria evolução da inseminação artificial, né? Ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos até, houve uma grande evolução, tanto nos métodos de análises internos lá das centrais, quanto nas próprias técnicas de inseminação, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente utiliza a técnica de pós-cervical, está extremamente difundida no nosso país, sendo utilizada hoje, inclusive, nas leitoas, com bastante sucesso, né? Agora, isto tudo foi possível porque também houve uma grande evolução na própria qualidade da análise do sêmen dentro dos centros de inseminação, né? E que possibilitaram nós diminuirmos a concentração das doses, né? E mantermos, ou às vezes até melhorarmos, ou temos potencial de melhorar o resultado reprodutivo, né? E aí vem uma outra parte muito importante, que é as empresas de genética, os programas de melhoramento genético, né? E o produtor, por consequência, ele acabou sendo beneficiado por isso, que é a possibilidade de nós melhor utilizarmos o sêmen daqueles machos de mais alto mérito genético, né? Então, hoje em dia, por exemplo, quando pensávamos no passado que produzíamos ou que utilizávamos
um macho para produzir ou para atender 100 a 150 fêmeas em técnicas muito mais antigas de inseminação artificial, hoje em dia a gente pode chegar a utilizar um macho para 350, 400 porcas, e a ideia é que se evolua. Isso muito porque, por exemplo, se consegue automatizar a análise também da dose de sêmen, identificando quais são as células viáveis e estimando efetivamente a concentração das doses e produzindo doses baseadas no volume de doses viáveis, né? E com isso, vejam, por exemplo, que utilizando essas técnicas, atualmente, um macho chega a ter a responsabilidade por mais de 13 mil leitões nascidos vivos, né? No momento que ele passa a atender aí de 400 matrizes ou um pouquinho mais até na inseminação. Isso tudo reflete no resultado lá na fase final, né? Ou tem potencial de refletir nos resultados na performance da fase de creche, assim como na performance da fase de reprodução, porque eu acelero, né, o resultado genético, né? Eu torno mais viável que todo aquele progresso genético que tem sido muito bem acelerado pelas empresas de melhoramento genético chegue lá na ponta, chegue como resultado do reprodutor. Agora, é muito importante nós considerarmos que tudo isto é suportado pela possibilidade de termos uma excelente performance reprodutiva. Porque no momento que eu baixo essa performance reprodutiva, eu perco a oportunidade de me creditar de todo esse progresso genético que é oferecido pelos animais ou pelos programas de melhoramento genético. Um outro ponto muito importante, que é um trabalho que pode ser feito dentro das centrais, né? Outro ponto que eu trago aqui, é a possibilidade dos centros de inseminação trabalharem de uma maneira mais focada em extrair ou reduzir o intervalo entre coletas dos machos de maior mérito genético. Eu acho que, inclusive, esse é um tema que nós poderíamos utilizar em uma outra live. Para debater isso. Fica a sugestão, né? Fica a sugestão, mas eu acho, e é extremamente importante, nós já temos praticado isso com bastante sucesso, né? Eu acho que esse tema, essa provocação, né, Everton, a Bretanha, na nossa história de promover, de transformar a reprodução de suínos, a gente vem inovando conceitos dentro desse aspecto. A Bretanha foi um ator importante na divulgação e na massificação do uso da inseminação pós-cervical, o que nos permitiu reduzir a concentração da dose lá dos seus 3,5 bilhões para 1,25, 1,5. Hoje as nossas centrais, no nosso programa de qualidade, no programa de sêmen de alta qualidade, no nosso produto Sêmen Performance, nós trabalhamos com 1,25 bilhões, que é uma concentração bastante agressiva, porém trabalhamos de forma segura, né? E a gente, dentro disso, a gente trabalha muito, né, Everton? A gente fala com nossos clientes, com nossos parceiros sobre eficiência genética e sobre um indicador que pouca gente olha, que é número de leitões produzidos dos melhores machos, né? A gente olha muito a fêmea e esquece de olhar o macho, né? Muito bem, Everton, para não estender muito o tempo, né? Acredito que tenhamos algumas perguntas já, bastante perguntas para respondermos, né? E nós, nesse contexto, né, indo já para o nosso fechamento da nossa live, né? As centrais, e voltando um pouquinho aqui para dentro das centrais, as centrais, como você falou, como a gente sabe, elas têm controles rigorosos e completos para garantir a qualidade da dose dentro da porta, na porta da central, quando a dose entra para dentro do transporte, para dentro do veículo, para ser transportado. Na tua opinião, após isso, obviamente você mencionou aí as importâncias, os controles e tal, mas na sua opinião, até onde vai a responsabilidade da central de sêmen com a qualidade dessa dose? Onde é que termina? Termina a hora que a dose sai da central e é transportada para dentro da granja, ou qual que é a tua opinião sobre isso? O sêmen, ele é um produto biológico, né? E se a gente traçar um paralelo com
uma carne que é entregue embalada a um supermercado, né? Ou se a gente traçar um paralelo com 1 litro de leite que é entregue em um supermercado, a responsabilidade do fornecedor ela vai não somente até o momento que esse produto é entregue no supermercado, mas até o momento que ele chega ao consumidor e até o momento que esse consumidor vai consumir efetivamente este produto. Eu não vejo como ser diferente esta responsabilidade para o fornecedor de sêmen, para as centrais de inseminação, né? Então a ideia é que uma dose, a responsabilidade da central, ela se mantém e a central ela precisa oferecer garantias do resultado dessa dose ou da qualidade dessa dose até o momento que ela é aplicada no aparelho reprodutivo da fêmea. Obviamente, é necessário que o cliente que receba uma dose de alta qualidade, ele receba as informações, ele receba um suporte, né? Ele receba informações sobre soluções que podem ser utilizadas para que ele conserve essa dose, a fim de que essa dose mantenha a sua qualidade até o momento da inseminação da fêmea. E por isso o compromisso de quem produz a dose de sêmen lá dentro da central e todos os processos, eles têm que estar preparados para buscar a garantia, para buscar que essa garantia se estenda até o momento da inseminação, utilizando, por exemplo, né, um exemplo único aqui, mas dos diluentes, utilizando diluentes que me permitam isso e que não simplesmente me permitam garantir a qualidade até o momento que eu entrego e depois a responsabilidade seria toda assumida pelo consumidor, né, pelo cliente, né? Então ela se deve sim até a fase final, no meu entendimento. Eu acho que isso é importante, né? Embora não se aplique a lei de proteção ao consumidor na produção, né? Mas sem dúvida nenhuma, né? Assim como vacinas, antibióticos, existe um prazo de validade e esse prazo de validade tem que ser responsabilidade do produtor. Esse também é o nosso entendimento como técnico e o nosso entendimento na Bretanha. Bom, agradecemos muito, Everton, as tuas explicações, né? Não queremos também avançar muito, porque já está na hora do pessoal ir voltando ao batente, né, no dia a dia. Então, quem está nos assistindo aí dentro das granjas, quem está nos vendo aí nos escritórios, já começa a hora de voltar às atividades. Então, eu agradeço, acredito que tenhamos algumas perguntas aí para serem respondidas, né? E mais uma vez agradecemos a audiência e reforçando aqui que esse compromisso da Bretanha de trazer assuntos para serem debatidos com nossos especialistas. A Bretanha é um time de especialistas em reprodução. Vamos trazer nossos especialistas aqui para compartilhar e um futuro breve. Temos muitos assuntos, né, Everton? Colocou aí a questão do intervalo de coletas, é um assunto provocativo, é um assunto disruptivo. Então vamos estar compartilhando com vocês através das nossas redes sociais, lá no Instagram, no LinkedIn, no nosso canal do YouTube, reforçando que essa live, esse material estará disponível no canal do YouTube a partir de algum momento de hoje. O nosso time vai estar disponibilizando ele no canal do YouTube e vamos estar trazendo muita informação e compartilhando com vocês. Vamos pegar aqui as nossas perguntas, né, que nós tivemos, né? Temos aqui a pergunta do Abel Matos, né? O Abel quer saber aqui a tua opinião, Everton, o que levar mais em conta para avaliar o desempenho do setor de gestação? O dia não produtivo ou a taxa de parto, na tua opinião técnica? Bom, os dois acabam tendo uma importância bastante grande dentro dos sistemas de produção e, obviamente, quando a gente considera os dias não produtivos, eles acabam estando também, de uma maneira indireta, inseridas, ou até diretamente inseridas dentro da taxa de parição, né? O dia não produtivo é uma forma de a gente mensurar, talvez de uma maneira mais palpável, o quanto tempo, efetivamente, o que é a grande premissa do dia não produtivo,
o quanto a minha fêmea não está efetivamente produzindo, né? Ou seja, lactando ou gestando dentro do meu sistema de produção. Os dois indicadores são extremamente importantes para a gente acompanhar, né, e medir a produtividade dentro de um sistema de produção. E os dois indicadores, como eu reforcei antes, estão sim muito relacionados com a performance reprodutiva, né? Aí há também algum outro conceito, né, de que a partir de quando, por exemplo, nós começamos a considerar um dia não produtivo. Existem sistemas que consideram a partir de que uma leitoa é introduzida no plantel, outros essa introdução ela parte a ocorrer somente a partir do momento que essa fêmea é inseminada. A grande questão é, dentro de cada sistema de produção, as granjas devem estar buscando reduzir o número de dias não produtivos e aumentar a performance reprodutiva, aumentar a taxa de parição, né? A taxa de parição a gente sabe também que é intimamente ligada com o número de leitões nascidos, né? Em geral, quando a gente consegue melhorar as taxas de parição, a gente também consegue aumentar o número de leitões nascidos. Eu acho que é importante só, adicionando, né, ao teu comentário, né, que a taxa de parição por si só, ela interfere no dia não produtivo, porque quando você tem um retorno ao cio, um aborto, uma morte de uma fêmea coberta, essa porca não produziu e, consequentemente, ela ficou, são dias não produtivos que vão ser divididos com as outras para pagar a conta. Temos uma pergunta do Lucas aqui, como é que nós podemos trabalhar na previsibilidade de resultados para maximizar o resultado, na previsibilidade das informações, dos controles de qualidade para maximizar os resultados. Acredito aqui que seja vinculado à questão da qualidade da dose. Sim, é uma excelente pergunta essa pergunta do Lucas, né? Muitas das vezes os sistemas de produção acabam percebendo que houve algum problema reprodutivo no momento, por exemplo, que eles identificam um retorno ao cio ou que utilizam um aparelho de ultrassom e fazem o diagnóstico de que a fêmea está vazia. Ou pior ainda, às vezes acabam identificando uma fêmea que está vazia no momento que deveria estar sendo transferida para a sala de maternidade, né? Hoje em dia existem sistemas e programas que nos possibilitam monitorar a qualidade da dose de sêmen em momento próximo à inseminação. Esta é uma informação que pode ser ela pode ser muito valiosa, né? Porque com isso, no momento que eu identifico essas doses que têm baixo potencial ou têm um alto potencial de me causar algum problema, eu já posso tomar a decisão do que efetivamente fazer com essa dose de sêmen. E fazendo com que isso diminua as surpresas e diminuam as perdas reprodutivas ou o número de dias não produtivos, quando, por exemplo, comparando a sistemas onde eu identifico muito mais tardiamente estes problemas, né? A gente utilizando alguns exemplos que sempre a gente comenta, né? Existem alguns sistemas onde basicamente o sujeito vai perceber que ele teve problema reprodutivo lá no momento que ele teve que entregar um menor número de suínos terminados lá na plataforma de abate, né? Ou alguns quando ele teve algum furo ou uma baixa da disponibilidade de leitões, de venda de leitões na fase de creche, né? A gente tem hoje condições de que, avaliando a dose de sêmen, eu já posso identificar situações que possam me levar a ter uma queda na performance reprodutiva, né? E já utilizar isso para a gente minimizar estes efeitos, né? Quando a gente pensa em resultado reprodutivo, isso tem um impacto forte no faturamento da granja, né? E tudo aquilo que eu consigo fazer para prevenir essas perdas vai me refletir menos lá no faturamento final da granja, né? Seja vendendo suínos terminados, seja vendendo leitões descrechados ou desmamados, né? Muito bom. Everton, acho que essa pergunta e a tua resposta aqui, de certa forma, responderam aqui a pergunta
do Newton, né, que ele perguntou aqui, qual o impacto no leitão desmamado fêmea, ou quantos leitões eu consigo agregar em um sistema onde eu não tenho muito controle dos dados de produção, mas sim integrando o sistema de gestão da central com o sistema de gestão reprodutiva no campo. Eu acho que, de certa forma, não sei se você quer completar alguma coisa em relação à tua resposta prévia, conectando com essa pergunta do Newton aqui. Exatamente. Ótima pergunta também, né? O fato é que sempre quando eu consigo melhorar a qualidade da dose, manter uma estabilidade maior de todos estes parâmetros de avaliação da dose, eu também reduzo a variabilidade, né, ou a oscilação dos resultados lá na minha granja. E isto reflete numa maior taxa de parição, num alto potencial de produção de um maior número de leitões, obviamente alinhado às expectativas da linhagem genética utilizada pela granja, né? Mas é basicamente isso. E culminando, claro, com o aumento do número de leitões desmamados fêmea, né, de terminados e etc. Aqui nós temos uma pergunta da Georgia, da nossa colega Georgia lá da Bretanha, nossa gerente de P&D, e aí é uma pergunta bastante provocativa ou polêmica, até eu diria, porque entra num tema aqui que nos Estados Unidos as centrais trabalham com pool de 3, 4 ou 5 machos, né? E no Brasil nós trabalhamos com inseminação homeospérmica, né? Na tua opinião, quais são as vantagens da inseminação homeospérmica sobre o uso de pool de sêmen? Tá. O uso do pool, ele fundamentalmente tem o objetivo de a gente minimizar, né, ou agilizar os processos internos da própria central, mas também fazer com que algum macho que tenha algum problema, né, esse problema seja diluído em virtude de que eu estou colocando ele num grande pool de sêmen, né? Agora, a partir do momento em que a gente começa a ter a capacidade de utilizar sistemas de análise que são muito mais precisos, né, e que me possibilitam avaliar de uma maneira muito rápida, individualmente, os machos, isso acaba perdendo um pouco de sentido. O sentido maior seria, efetivamente, nós avaliarmos os machos individualmente e não utilizarmos aqueles machos que foram reprovados, né, já no sistema de avaliação das doses, né? Eu acho que basicamente isso. Pedro também tem bastante experiência com isso, talvez tenha até algo mais a complementar a minha resposta. Eu acho que aí é uma questão realmente controversa. Eu sou um defensor da inseminação homeospérmica, da single cyrus, como falam os americanos, né? Porque tem todos esses apelos, mas também nós temos alguns trabalhos aí que mostram que o macho bom não compensa o efeito negativo do macho ruim sobre o aspecto reprodutivo. E ao meu ver, hoje, com as técnicas reprodutivas, com a inseminação pós-cervical, com outras técnicas, com redução de concentração, visando maximizar a produtividade e a performance genética da reprodução, eu sou partidário da homeospermia, até para nos permitir, né, e fica aí a provocação do assunto de uma outra live sobre o intervalo de coletas, né, nos permitir utilizar mais os machos de maior valor genético e usar de forma mais intensamente. Tá? Eu vou fazer aqui a nossa última pergunta, né, que vem da Manuele. Como que a Bretanha, é uma pergunta mais direcionada à companhia aqui, como a Bretanha pode ajudar a suinocultura brasileira a maximizar os resultados reprodutivos? A pergunta da Manuele para nós. A Bretanha, ela tem sido uma empresa bastante pioneira, né? Se a gente trouxer o histórico da implementação da pós-cervical, né, a Bretanha teve um papel fundamental nisso, né? E a empresa sempre teve um aspecto inovador, né?
a gente falou já da provocação da live sobre, né, o uso dos melhores machos, né? Este próprio exemplo, né, da implementação de uma técnica que na época muito inovadora para a época, né, e que hoje comprova, inclusive em alguns outros países que ainda não utilizam, né, nosso parceiro tecnológico e a nossa própria empresa acaba colaborando muito em difundir a técnica e acaba sendo um sucesso, né? Então, esses são só alguns exemplos, né? Mas existem vários outros programas, tanto programas que a nossa empresa já desenvolveu e que aplica tanto nas centrais próprias quanto de parceiros que trabalham efetivamente controlando ou aumentando o nível de controle de qualidade das doses internamente nas centrais, assim como também oferecendo soluções e pacotes de serviços e de produtos que auxiliem na avaliação, né, e no compromisso de que a dose inseminante esteja viável, né, esteja garantida e apresente a maior qualidade até o momento da inseminação, né? Esse é um grande diferencial de nossa empresa. Nós não somos focados simplesmente na venda de produtos, de insumo, tanto lá para centrais de inseminação ou para inseminação artificial ou de equipamentos lá para a central, mas também em soluções e serviços para que efetivamente a gente consiga garantir e oferecer alternativas para o nosso cliente garantir a qualidade da dose dele até o momento da aplicação dessa dose no aparelho reprodutivo da fêmea. Complementando, né, eu acho que a Bretanha é uma empresa que tem na sua essência a inovação, trazer tecnologias, inovar conceitos, e temos uma estrutura técnica para dar suporte na implementação desses conceitos, né? E a gente pratica muito o conceito da prevenção, que nós acreditamos que depois que a dose está dentro da fêmea, não tem mais o que fazer. Então nós temos uma série, uma lista de soluções, de controles que nós implementamos para assegurar que a dose de sêmen atenda a melhor qualidade até o momento que ela é depositada dentro da fêmea. A partir desse momento é a natureza quem cuida. Então acho que essa é a maneira como nós estamos ajudando a suinocultura brasileira. Só trazendo aqui para finalizar, né, alguns amigos, nós estivemos juntos agora lá em Ponte Nova, no Suinfera, há 2-3 semanas atrás, e alguns amigos lá brincaram conosco, né, que a Bretanha é um pouco responsável pela crise na suinocultura, porque nós ajudamos a fazer nascer mais leitão e melhorar o parto porca-ano, né? Então, de brincadeira, né? E obviamente quando sobra animais, todo mundo, olha, está sobrando carne, mas como você falou no início, a produtividade nos ajuda a diluir custo fixo. Nós vamos terminando por aqui, tem mais algumas perguntas ali, mas a gente vai responder essas perguntas no privado, depois, diretamente com as pessoas que nos enviaram, para nós não avançarmos no tempo. Agradecemos mais uma vez a todos aqueles que aplicaram, que usaram o seu mais precioso bem, que é o seu tempo, para estar aqui conosco, nos ouvindo, compartilhando. Mais uma vez convido para vocês compartilhem lá nossos stories, nossos conteúdos. Quem quiser divulgar esse material, essa live, o conteúdo dessa live estará lá no YouTube. E nos siga. A princípio, se não houver nenhuma intercorrência, dia 24 de agosto teremos outra live falando então sobre contaminação de doses inseminantes. Estará conosco a nossa gerente técnica, Janaína Rocha. Janaína é mestre em reprodução, está na Bretanha há 8 anos e vai estar conosco compartilhando sua experiência prática sobre contaminação de doses. Muito obrigado a todos, nos sigam no Instagram, no LinkedIn, no nosso canal do YouTube. Obrigado, boa tarde e bom restinho de semana a todos. Obrigado, boa tarde.